Fala aí, gente. Eu ia começar esse vídeo de um jeito, eu vou começar de outro. Vou começar com as palavras do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo Sá de Campo foi entrevistado por um dos repórteres que cobriram o jogo do São Paulo hoje e disse o seguinte: aprendi a ser honesto desde criança e um dos ensinamentos que eu aprendi foi que cada um tem que assumir a sua responsabilidade. Nós fizemos aqui uma vergonha, queremos pedir desculpas, mas as pessoas no São Paulo têm que colocar a sua cara para assumir responsabilidades. Cada um que tem a sua obrigação tem que falar a respeito da sua obrigação. Esse clube precisa ter planejamento, precisa saber onde quer chegar, precisa saber o que quer fazer para chegar lá, precisa saber por onde quer ir para poder chegar lá. Basicamente foi isso que ele falou. E ele falou que não sabe se vai ficar o ano que vem, então ele fica tranquilo para falar mais ainda, porque é um clube que ele aprendeu a amar, é um clube que ele aprendeu a respeitar, é um dos maiores clubes do Brasil, e só que só vai voltar a ser o que já foi um dia se cada um assumir sua responsabilidade. Fechou aí. Eu acho que tem pouca coisa que precisa ser dita depois disso, né? Esse é um vídeo depois de Fluminense 6, São Paulo 0. Caso você não tenha visto, foi isso que aconteceu no estádio do Maracanã. Mas isso não aconteceu porque o Fluminense jogou com 4 jogadores avançados saindo em contra-ataque, trocando passes, ou porque as linhas do São Paulo estavam muito separadas e porque o Crespo ainda insiste muito na marcação individual, que é uma coisa velha do futebol. Ela pode ser utilizada? Pode. Ela é a melhor maneira de você marcar o adversário? Ela é superada, porque os times criaram mecanismos para poder jogar sem ser marcado individualmente. Quem ataca em bloco, você não consegue marcar individualmente. Quem se espalha pelo campo e troca de posição, você não consegue marcar individualmente. E outra, você mata o seu jogador. O São Paulo tem 70 jogadores no departamento médico, também por incompetência de departamento físico, mas também porque o modelo de jogo do Crespo faz com que isso aconteça. A gente já falou isso em 2021, e eu estou repetindo agora porque é uma convicção que ele tem. Ele não vai mudar. Ele não acha que está errado. E ele está certo em não achar que está errado, porque é uma convicção. Ele tem que abordá-la da melhor maneira possível. Mas é uma convicção, ele não está cometendo um crime. Ele acha que funciona. Mas com esses jogadores não vai funcionar. O condicionamento físico deles não faz com que eles suportem essa condição. Aí ele talvez tenha que pensar em usar uma alternativa. Mas ele não é obrigado. Esse é o ponto. Agora, se ele me perguntasse, tivesse chance de responder quem sou eu, diria, tá errado, muda. Muda, não se usa mais. E não se usa mais exatamente porque o futebol é físico. Porque você precisa garantir bom condicionamento físico. Então você precisa criar estratégias para não arrebentar os jogadores que você tem. Ponto. Com relação ao resto, não tem o que falar, cara. O Luiz Gustavo disse tudo. Disse tudo. Eu falei no vídeo da segunda-feira e hoje ficou a prova aprovada. O ano do São Paulo já acabou. O São Paulo não vai cair. E o São Paulo não vai subir. O São Paulo entrou hoje em campo com 48 pontos, sendo ele o 8º colocado, contra o 7º, que é o Fluminense, com 55. A distância já era de 7 e a diferença era do São Paulo para o Fluminense, não tinha ninguém no meio. O Fluminense ganhou e aumentou essa distância, ponto. O São Paulo não vai buscar essa 7ª posição, que agora no caso do Fluminense é 5ª, porque ele ultrapassa outros, para ficar na fase preliminar da Libertadores da América sem depender da Copa do Brasil. Se ele for chegar à Libertadores da América, será com um resultado combinado. No caso, o título do Cruzeiro na Copa do Brasil. E neste momento, até o título do Fluminense. Caso o Fluminense vá à final. Neste momento. Porque o Cruzeiro está consolidado, o Fluminense não. O Fluminense pode perder 2 jogos, perder essa posição e mesmo que ganhe a Copa do Brasil, não abrir vaga para ninguém. Certo? Já o Cruzeiro não, está consolidado lá,
Cruzeiro pode terminar até em vice, pode terminar até como vice-campeão brasileiro. Então, o título do Cruzeiro abriria, sim, certamente a sua 8ª vaga, né? Queria que você, inclusive, assistisse ao vídeo do Luiz Gustavo com a gente aqui agora. Como a de hoje, e eu também queria que você dissesse o que você falou com os jogadores naquele momento no primeiro tempo que você chamou o grupo a se reunir depois do terceiro gol do Fluminense. O que falar para o São Paulino hoje? Cara, eu sou um cara que, desde quando eu nasci, eu aprendi a ser honesto. Nada é por acaso. O dia de hoje não foi por acaso. São Paulo é uma instituição que eu aprendi a amar, que eu aprendi a respeitar. Mas, infelizmente, a gente tem que começar a falar a verdade. As pessoas que têm que vir começar a assumir algumas situações que nós estamos aqui fora botando a cara. A culpa é nossa. Nós, jogadores, que fizemos a merda que fizemos hoje, desculpa a palavra, mas eu acho que esse clube é um clube muito grande. Um clube que merece, de uma vez por todas, começar a ter uma direção, um plano claro. O que queremos do início ao fim de uma temporada, do que queremos como pessoas aqui nesse clube. Eu não sei o que eu vou fazer na minha vida ano passado, pouco me importa, mas eu vou sair de cabeça erguida. E cabeça erguida para mim é ser honesto e sincero. Pedimos desculpa pela torcida, por todos, mas uma coisa é certa. Tá na hora do São Paulo começar a colocar as caras quem tem que colocar, assumir responsabilidades. Todo mundo tem responsabilidade. Assumir de cima para baixo para que esse clube possa realmente voltar a ser alguma coisa grande no futebol. Você acha que isso tem um problema que vem de cima da parte da diretoria, a parte das lesões? O que explica isso? Cara, eu aprendi na minha vida, quando eu erro, eu venho aqui, falo, peço desculpa, reflito o que eu tenho que fazer e melhoro. Tem coisas, como eu disse, eu cheguei no clube faz 2 anos, mas tem pessoas lá que vivem muito mais tempo que eu, que estão vivendo a mesma situação, e não dá mais. Acabou. Eu sou uma pessoa que vivo para melhorar, para evoluir. E espero que esse clube, como eu disse, é um clube apaixonante, um clube gigante, muito maior do que qualquer um que está aqui. Mas precisa realmente que as pessoas botem os pingos nos is para que isso aqui continue a evoluir como todos esperam. Muito obrigado. Ele disse tudo. Eu espero que o Júlio Casares assista, que a diretoria inteira assista. Quem estava com o São Paulo hoje no estádio do Maracanã eram o Márcio Carlo Magno, o Rui Costa e o Chapecó, o outro dirigente. O Júlio Casares não estava, o Carlos Belmonte não estava, o Muricy não estava. O Júlio Casares é o pior presidente da história de São Paulo, até hoje. Eu sei que quando a gente faz essa frase, sempre, ou o pior é o que vem. Claro, a gente não sabe o que vem. Até hoje, ele é o pior. Ele é o pior. E um dos motivos pelos quais ele é o pior é que ele nem vai reconhecer que o resultado de hoje é a responsabilidade dele. Claro que o Crespo tem culpa, os jogadores têm culpa, todo mundo tem. Mas ele é o responsável. Ele desmobilizou o São Paulo. Ele mentiu ontem na reunião da Federação Paulista de Futebol. No Summit da CBF. Federação Paulista. Não sei onde foi em São Paulo, né? Não sei se foi foi em algum hotel, não sei onde é que foi isso aí. Mas foi o Summit lá da CBF. Ele mentiu. Porque ele disse que recebeu a informação de que o gramado não estaria 100% no dia 3. Por isso que ele pediu à CBF para alterar novamente o jogo do São Paulo do Morumbi para a Vila Belmiro, e diz que isso foi uma decisão colegiada. É mentira. O próprio São Paulo publicou um cronograma antes dos shows de que faria a troca do gramado a partir do dia 23 e que no dia 1º ele estaria pronto. Óbvio, tem chuva, tem uma série de coisas que podem acontecer e atrapalhar, mas o gramado estará lá. Eu ando de helicóptero outro dia em São Paulo, eu me comprometo a sobrevoar o Morumbi no dia 1º ou no dia 2 de dezembro e fazer um vídeo e mostrar que o gramado está lá, em condição de receber futebol. E a outra mentira é do colegiado, porque no próprio São Paulo as pessoas dizem que a decisão foi dele. Ele não ficou consultando ninguém. Então, é verdade que ele só tomou essa decisão por medo de protesto. Cara, a vaidade do cara chega ao ponto de ele não querer que a torcida proteste contra ele dentro do estádio. E sabe por quê? Porque ele acha que fez um baita do negócio quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil e foi campeão paulista. Ele falou essa frase na entrevista.
Ele foi perguntado por um repórter, questionado porque ele criticava a administração do Leco, anterior a dele, por ter aumentado a dívida do São Paulo. E ele aumentou 3 vezes a mesma dívida, com o detalhe de que ele recebe dinheiro. Ele tem dinheiro de televisão aumentado, patrocínios, segundo ele, aumentados, né? Porque senão é tudo mentira também. Ele disse que são aumentados. E a gente acreditou nesse tempo todo. E mesmo assim ele deve mais. Aí ele disse que a crítica dele é porque aquele time gastava e não ganhava. Aí ele falou, nós ganhamos o Paulista, a Copa do Brasil histórica, chegou em 2 finais, Paulista e Sul-Americana em 2022, e ganhou a Supercopa em 2024. Supercopa vai te catar, rapaz. É um jogo só. É um troféu de entrada do ano. É um prêmio. Não é uma competição. A Copa do Brasil, eu já falei em 18 mil vídeos. O São Paulo perdeu o jogo das oitavas de final dentro do Morumbi para o Sport por 3-1. E só garantiu a classificação nos pênaltis. Se não faz esse 1, ou se perde os pênaltis, está fora. E aí depois houve uma concertação entre elenco, comissão técnica e todo mundo, que fez o São Paulo ganhar. Claro, com qualidade, com mérito, mas fez São Paulo ganhar de Palmeiras, Corinthians e Flamengo na sequência. Não foi planejado, como disse o Luiz Gustavo. Isso não estava no plano. Não estava no papelzinho lá. Em outubro vou ganhar a Copa do Brasil. Não estava, isso é mentira. Aconteceu. O único que estava era o Campeonato Paulista de 2021, que vocês falaram realmente. Concentraram esforço, o time foi lá e ganhou. E só. E chegou nas finais de 22, 2 vezes, porque o Rogério carregou no peito. Depois ele mesmo perdeu as finais melancolicamente. Então essa é a verdade. E a verdade é que tem que ser dita. É isso que o Luiz Gustavo está falando. As pessoas têm que dizer a verdade. Digam a verdade. O São Paulo fez um grande contrato com a Live Nation para 36 shows. Mentira! O São Paulo negociou 36 shows até 2030 por 20 e poucos milhões de reais. 5 cada um. Um jogo de Libertadores esse ano deu 7 milhões. Quanto não faturaria numa eventual final? Não vai ser no Morumbi, mas vai numa eventual final. Então para de mentir, rapaz. Não é um grande acordo. É um acordo de quem passa o chapéu. E os caras cagaram na cabeça do São Paulo. Pô, os caras estão precisando de dinheiro, vamos meter 36 shows neles lá. 20 milhões, é pechincha. Vai ver se custa isso para fazer no Allianz Parque. Um jogo de Libertadores, todo jogo vai render 7? Não, é melhor que não também, né? Senão ninguém tem condição de pagar. Mas jogos de 40 mil rendem 2 milhões. Pô, você joga, tirando o Campeonato Brasileiro, mais as Copas, o Paulista, você joga aí por baixo 25 vezes o seu estádio no ano? 25 vezes, se você ganhar 2 milhões, são 50. Em um ano. E não em 5. Que isso, cara? Você olha todo mundo de trouxa? Que coisa ridícula, patética. É isso. É um jogo que não dá para analisar tecnicamente, taticamente, nada. Eu tô gravando esse vídeo, tá rolando a coletiva do Crespo, não tô acompanhando aqui. Não sei se ele pediu as contas. Eu não duvido que ele pudesse pedir a conta no vestiário ou depois da saída da coletiva, porque ele foi humilhado em campo e foi humilhado e tem sido humilhado constantemente pela diretoria, fora de campo. Né? E pode se sentir mal com tudo isso e pedir a conta, é normal. É normal. Agora, teve culpa, tá? Senão, eu não vou pôr a culpa porque ele tem 15 desfalques. Primeiro que ele colabora com os desfalques. Gente, sem inocência. Esse modelo de jogo arrebenta com o jogador. Ok? Eu gosto do Crespo. Acho que ele não tem que continuar técnico do São Paulo caso não queira sair. Mas isso é uma coisa que ele tem que reavaliar. Então, o modelo de jogo dele arrebenta jogador? Sim. Sim.
E outra, é obrigação do técnico de futebol fazer seu time jogar. Não estou falando ganhar do Fluminense. Quando você perde de 6-0 com o time passeando, é porque você não armou seu time nem no mínimo. Não tinha um mínimo de armação. Então ele tem responsabilidade, sim. Certo? Mas hoje não tem nota, não vou dar 0 também. Podia dar 0 para todo mundo. Não vou dar 0 para todo mundo. Não vou dar nota. Simplesmente vou tirar a avaliação do jogo de hoje, porque eu acho que não é o caso. Uma coisa completamente fora de esquadro. São Paulo pega o Internacional terça-feira na Vila Belmiro. Não será surpresa se perder, e não será surpresa se perder por Vitória na última rodada. É isso. Um abraço.